Então, hoje a gente está nessa terceira parte do Amai os Vossos Inimigos, e a gente vai estudar hoje o capítulo referente ao duelo, né? Isso. Então, vamos lá. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Interessante isso, né? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida, o espaço da encarnação, um momento, né? Uma viagem que o há de conduzir de um ponto a outro, faz das asperezas da jornada e não deixa, faz pouco caso, ou seja, não coloca todas as fichas nesse momento, né? E não deixa que as dificuldades e os percalços do caminho atrapalhem a sua viagem, a sua jornada, né? Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa. Ou seja, o seu objetivo é chegar, é terminar a sua jornada, né? Não importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outros lhes roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Então, é aquela situação que os desafios da nossa vida, eles nos ameaçam permanentemente. Eles nos tentam permanentemente. E quando você coloca aqui, como Adolfo, bispo de Argel, está mencionando nessa mensagem, ele diz o seguinte: olha, entenda que isso é um momento, entenda que isso é uma passagem, entenda que esse panorama faz parte da passagem e não faça com que esse percalço atrapalhe a sua vida. Então é aquela história do você está no trânsito, alguém lhe dá um tranca, você está numa viagem. O importante é você chegar no seu destino. O objetivo é você chegar no seu destino. Se você parar para discutir, para brigar, você pode atrapalhar o seu objetivo. Rapaz, tu não quer chegar? Então não se distraia com as dificuldades e os problemas do caminho. Ah, mas ele está errado. Sim, mas você quer chegar. O que é maior? É você ter momentaneamente razão ou você ter paz? É aquela história. Eu ando preferindo ter paz do que... Não, quando bate você tem que parar, né, João? Aí bateu, parou. Agora, da batida, você pode minimizar ou pode criar um problema maior. Um dia desse, uma amiga abriu a porta, a gente no meio do trânsito, né, abriu a porta e bateu no carro do rapaz. A gente nem viu. O rapaz podia ter criado um problema, mas ele também minimizou. E se ele criasse o problema, muitas vezes o cara chama você para dançar. Você vai dançar se você quiser. O cara chama você para brigar. Hein? Foi, claro que foi. Mas estou dizendo que o cara podia ter também criado um problema. Porque tem gente que sai de casa querendo brigar com alguém. Ou seja, a pessoa não resolveu, aí sai na rua querendo encontrar alguém para despejar a sua raiva, a sua tristeza, o seu rancor. E se encontrar outro que também quer, pronto, deu-se o problema. Né? É aquela história do caminhão de lixo. Né? Tem gente que sai de carro querendo despejar seu lixo. Se encontrar o seu terreno para despejar em você, se você for despejar em você, você também diz: não, tá bom, meu irmão, eu entendo que você está precisando despejar, eu aponho aqui, tá certo, tá tudo bem. Se não, criou-se o problema. Então é isso, não se distrair com o cenário da passagem, né? Aí ele entra no aspecto do duelo, né? Há crime no homicídio em duelo,
a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seus semelhantes. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoares. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado. Aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. A gente tem que tirar da nossa perspectiva, do nosso vocabulário, do nosso inconsciente, a capacidade de não perdoar, a capacidade de não entender, a capacidade de não tolerar, porque isso é incompatível com o reino de Deus. O reino de Deus é um reino onde há paz, onde há luz, onde há amor. E o amor é um sentimento que abrange todas essas virtudes. O amor, ele envolve a empatia, ele envolve a tolerância, ele vence o egoísmo. Então, muitas vezes, nós somos egoístas. Eu quero o meu bem-estar, não importa como, não importa os outros. Então, o reino de Deus é um reino onde as pessoas são preocupadas umas com as outras, onde as pessoas esperam para que o outro passe, onde as pessoas toleram, onde as pessoas são solícitas, onde as pessoas são harmônicas, onde as pessoas são gentis, onde as pessoas são dóceis. E eu não estou falando aqui nem do extremo do duelo, onde se derrama uma gota, o sangue, onde se mata, mas o duelo mental, o duelo das atitudes, porque na convivência de hoje, a gente vive duelando, ou com o companheiro de trabalho, ou com um amigo do trânsito, ou com o companheiro da casa espírita. É um duelo mental, onde você não concorda com a atitude do outro e você o desafia. Você o desafia dizendo, não, isso aqui é para ficar aqui. Aí o outro fala, não, mas não é melhor você arrumar essa coisa e deixar isso aqui? Não, isso aqui é para ficar aqui. Isso aqui, você faz disso um problema maior do mundo. Não, mas essa sala, eu vou botar a cadeira desse jeito. Mas, rapaz, se você tirar essa cadeira do lugar, você vai atrapalhar o... Não, mas é para ficar desse jeito. Então, são nos mínimos detalhes que a gente duela. É o instinto do velho homem que tem que prevalecer a sua vontade. Ah, não, mas eu queria que fosse desse jeito. Eu quero assistir televisão. Antigamente, quando a gente tinha televisão, vocês lembram o que é esse negócio chamado televisão? Estão lembrados do que é televisão, né? Então, eu estou brincando, porque hoje a gente tem tela de celular, né? Mas antigamente existia um eletrodoméstico chamado televisão. E antigamente existia um lugar chamado sala, porque os apartamentos hoje em dia também não tem mais sala. Então, antigamente existia televisão e existia sala. E antigamente, nas salas, cabia um sofá. E antigamente, na sala que tinha uma televisão e que cabia um sofá, a família se reunia. E antigamente, na sala, com a televisão, com o sofá, com a família reunida, se assistia canais de televisão. Se assistia novela. Então, antigamente, a gente via, tem que botar a televisão no canal 13. Aí o outro fazia, não, mas eu quero ver o canal 2, porque é o repórter local. Ou seja, as pessoas, a gente discutia pelo canal da televisão que a gente assistiria. Hoje em dia não tem mais o canal de televisão, porque não tem mais a novela, mas tem o aplicativo do YouTube que você quer assistir. Eu quero assistir o YouTube, mas eu quero assistir esse show. Aí o outro fala, não, eu não quero assistir esse, eu quero assistir sertanejo. Aí o outro fala, não, eu quero assistir música clássica.
E aí está estabelecida a confusão. Então, tem muita coisa. Mas aí você não tem mais o ambiente comum. Cada pessoa se tranca no seu mundo, cada pessoa pega a telinha do celular e vai assistir as suas séries, vai assistir o que for, onde for. Então, a tecnologia também afastou as pessoas e evitou o duelo da convivência, porque você, para conviver, aí você senta na mesa, aí a mãe botava o prato de frango, aí o outro faz, eu quero o peito. Aí o outro faz, não, mas eu quero a coxa. Aí o outro faz, não, mas a coxa é minha. Pronto, estava feita a confusão. Antigamente, a gente via muitos jovens que comiam a asa e o pescoço para deixar o peito e a coxa para os pais. Hoje em dia a gente vê o contrário, a geração carne. Para pegar uma galinha com 9 filhos era complicado, né? Te ligo já que eu estou terminando o estudozinho aqui. Então existia uma geração que compartilhava, mas que discutia. E essa discussão hoje, isso tudo, gente, é fruto de quê? É fruto de egoísmo. É fruto de dificuldade, que a pessoa não renuncia. Como é que você conciliava 9 filhos para comer uma galinha? Tinha que haver alguma renúncia. A galinha tem quantas coxas? A galinha tem 2 coxas. 2 e 2 pequenininhas, né? Então, como é que você divide 4 ou 2 e 2 para 9? E se todo mundo gostasse da mesma parte, né? E se todo mundo gostasse da mesma parte, como é que faz? Entendeu? Então, é difícil, é difícil. Então, a gente tem que entender que este duelo do homem velho de ontem ainda é reflexo do homem velho de hoje, né? Não é mais um duelo de espada, de punhal, de pistola, mas é um duelo verbal, né? É um duelo verbal. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Ou seja, eu vou só disputar o bem que eu posso fazer. O bem que eu posso fazer. Entendeu? Só confirmando aqui uma reunião. Então, essa rivalidade do duelo é que tem que se acabar da face da Terra, né? Que tem que sair da face da Terra se a gente quiser conquistar esse reino superior, né? A outra mensagem que ele diz é o seguinte, passou aí ainda não, né? Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Porque antigamente o duelo é o seguinte, você desafiou a minha honra, eu vou lhe enfrentar, mesmo que eu morra. Então, eu sou corajoso. Eu não vou deixar que a minha honra se perca. Era a bola da vez, né? Então, podia constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida. Você não valoriza a vida, porque se morrer, tá tudo bem, né? Mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Você desprezando isso, você está jogando fora uma oportunidade, né? O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, porque o suicida ele tenta matar a dor, ele quer escapar daquela dor, né? O duelista não tem a de suportar as ofensas. Olha o que ele coloca aí. O duelo é porque ele não suporta uma ofensa. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? É isso que ele disse. Não tem mais valor isso, né? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras, mete a tua espada na embainha, embainha, Pedro, a tua espada,
Porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Ou seja, ele ordenou a Pedro que não vingasse. Guarde a sua espada, porque quem mata pela espada perece pela espada, né? Assim falando, não condenou para sempre o duelo, ou seja, Jesus não disse, olha, deixe para lá os percalços da estrada, vença a ofensa, né? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge a primeira ofensa, que é essa coragem oriunda de um gênio violento que ruge diante da primeira ofensa, né? Onde a grandeza da alma daquele que é menor, injúria, entende que só com sangue poderá lavar, que ele trema. No fundo de sua consciência, uma voz que lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste com teu irmão, né? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra. Responderá a ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam na vida na terra, e não pensastes em salvá-la perante a Deus. Pobre louco, quanto sangue exilia de vós o Cristo para todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio da sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi única súplica em favor dos seus algozes. Como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Ou seja, Jesus, diante de seus ofensores, ele não quis retrucar. Ele pediu, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Façamos como ele e oremos e perdoemos aqueles que nos ofenderam, né? Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. A gente ainda está distante disso. A gente ainda não tem dificuldade de relevar uma ofensa. A gente ainda tem dificuldade de dar outra face, como a gente já estudou aqui. A gente ainda tem dificuldade de... meu irmão, siga adiante, vá adiante, né? A gente ainda tem aquele impulso de querer rebater, né? O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes, porque o mundo acha que você tem que reagir a uma ofensa. É aquela história assim, ei, rapaz, tu vai deixar para lá? Opa aí, olha o que disseram. E tu vai deixar para lá, o mundo quer que você vá à forra. O mundo quer que você revide, né? Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á a que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito da vida e da morte, uns sobre os outros. Não só a natureza conferiu ele esse direito para se reformar e reconstruir, quanto a vós, não permite sequer que disponhar de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue, quando comparecer perante Deus. E a um e a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça, aquele que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine que ao chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue de seu irmão. Né? Então, na verdade, são textos de Santo Agostinho e de Adolfo, bispo de Agel, textos que condenam a violência, nos concitando para que a gente releve, para que a gente siga adiante. Né? E tem mais um texto sobre duelo, que é esse outro texto aqui de Francisco Xavier, não, de um espírito protetor, quando ele diz o seguinte:
O duelo, como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Ou seja, ainda é do passado. Os filmes que você menciona ainda é coisa do passado, né? Que dirias, no entanto, se visse dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro e brasa para melhor ser dirigida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Você qualificaria isso de insensatez. Esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassino praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Ou seja, o duelista que tinha, digamos assim, a qualidade de ser um bom esgrimista, esgrima, lutar bem espada, e ele desafiava o outro que não era bom de espada, ele sabia que ia ganhar. Então é assassinato a sangue frio, é isso que eu estou dizendo. Né? É a mesma coisa de Rita me chamar para correr 5 quilômetros. É covardia, né? Ela sabe que vai ganhar os 5 quilômetros, né? Mas você sabe da sua virtude. Então, sabendo da sua virtude, você desafia o outro, certo de que você vai ganhar. Né? Para o adversário, quase certo será de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso. Voltar sob outra forma ao juízo de Deus da Idade Média é, nessa época, infinitamente menor era a culpa. Por que era menor a culpa? Porque as pessoas sabiam menos, né? Então, é aquela história, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. A própria denominação do juízo de Deus indica a fé ingênua. Indica a fé ingênua, é verdade. Porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse o inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Quando é que a gente vai substituir essa vaidade e esse orgulho que ainda domina em nós pelo amor próprio, por entender que aquela pessoa só pode dar aquilo? Né? Isso que ele pergunta aqui. Né? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Ou seja, é preciso que o bem faça morada em nossos corações. E muitas vezes, nos duelos atuais, nos duelos verbais, nos duelos que as pessoas ainda têm, as pessoas ainda querem que a sua palavra prevaleça. A gente tem dificuldade de não dizer a última palavra. Então, nas discussões, não, quem tem que dizer a última palavra sou eu. Se o outro disser a última palavra, você fica ruminando, né? Não, procurando um jeito de... Mas eu vou rebater. Aí rebate. Aí o outro não quer ficar por trás, não quer ficar por baixo. Aí rebate. Quando é que vai parar isso? Quando é que vai parar? Quando alguém ceder. E quem é que vai ceder? É aquele que compreende melhor. Não é covardia oferecer a outra face. É o que a gente estudou e o que a gente viu. É a capacidade de entender que, naquele momento, o que é possível é isso. Né? Então, muitas vezes, nas dificuldades dos relacionamentos, a gente se sente agredido por uma conduta, por uma atitude de um filho, de um irmão, de um parente, de um vizinho, de um amigo, e a gente quer porque quer rebater aquela atitude. A gente quer porque quer fazer prevalecer a nossa opinião. Mas a perspectiva que o Cristo nos ensina é assim, olha, a vida nos ensina vários momentos. Pode ser que o momento daquela criatura seja esse. Então,
releve naquele momento. Se depois você tiver a oportunidade de falar e a outra pessoa quiser ouvir, você diz. Você diz com brandura, você diz com ternura, você diz com afabilidade, com doçura, e talvez o outro entenda. Se não entender, as leis de Deus vão encontrar caminhos de fazer com que as pessoas entendam. Não é com você, sempre será com a justiça de Deus. Né? Então você tenta dizer o que é melhor, mas você só diz aquilo se a pessoa quiser ouvir. Se a outra pessoa não quiser ouvir, paciência, você está tentando fazer a sua parte. Né? Você está tentando dar o seu melhor. Né? Então se quite com a sua consciência de que você está tentando fazer o seu melhor. Se a pessoa não quiser, paciência. Então você não tem que ficar duelando, fazendo com que a outra pessoa seja obrigada a entender e você impondo o que você quer dizer. Não, deixe cada um, porque isso é um duelo. Você é um duelo e muitas vezes você é o pai, é o chefe da família e quer impor a sua verdade. Você tem a obrigação de educar. Você tem a obrigação de mostrar os caminhos. Mas você não precisa impor. E muitas vezes você, porque é o dono da casa, porque paga as contas, porque não sei o quê, você quer impor aquela história do duelo. Como eu tenho mais recursos, eu estou obrigando o outro a se humilhar diante daquilo, mas eu tenho que respeitar o que ele pensa. Eu tenho que respeitar o que ele entende, a forma. Depois, meu filho, olha, o que você está vendo é porque você está olhando por esse ângulo. Seu pai, como já passou por isso, está olhando por esse outro. Você pode considerar o que eu estou querendo lhe dizer aqui? Não, não posso não. Então tá bom, meu filho. Então, do mesmo jeito que eu quebrei a cara, você também pode quebrar. Né? Então, tá tudo certo. É esperar se quebrar, ir lá e ajudar. Né? Então, são momentos da vida que não adianta a gente estar duelando, principalmente quando lidar com adultos, quando as pessoas cresceram, quando já estão crescidas. Né? Você não pode, cada um tem que fazer com seus pés. Eu ajudei, eu exemplifiquei, eu avisei, eu disse, não quer, tranquilo, eu estou aqui do mesmo jeito. Né? E numa outra oportunidade você encontra o caminho de falar alguma coisa. Sempre com a brandura e com a perspectiva de que tudo passa. Sempre com a brandura e com a perspectiva de que tudo é transitório, de que tudo é uma experiência e de que cada um só dá o que pode e só dá o que tem. A gente tem que entender isso, não é? Então, que contas ficarás antes que chegue um momento decisivo em que iris vós mesmos se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade por a privar de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haveres roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ou ao pai que lhe servia de amparo? Ou seja, tirar uma vida é sempre tirar a vida de alguém. Né? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dar-lhe espontaneamente reconhecendo suas faltas do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar. Quanto ao ofendido, convenho que, em algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou na dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável, capaz de praticar infâmias, dar-se-á que morto este a afronta, qualquer que seja, deixa de existir. Ou seja, se alguém feriu a honra sua ou de sua família, e você for enfrentar para morrer, se você morrer, a ofensa vai deixar de existir, é o que ele está perguntando aqui. Né? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio. Nada mais restará, pois senão a satisfação da sede da vingança. A triste satisfação que sempre dá lugar, já nesta vida, a caudicante remorso. Se é ofendido, que sucumbe, onde a reparação? Então é aquela história, a gente se sente ofendido por alguma coisa e quer fazer justiça com as próprias mãos. Né? E quer fazer justiça com as próprias mãos. Tudo bom, meu irmão? Quer fazer a justiça com as próprias mãos.
Mas, muitas vezes, a gente não releva essa ofensa a Deus, ao mecanismo da lei de Deus. A mim, ele ofendeu, mas a Deus ele não vai ofender. Ou seja, ele ofende a Deus também. Mas não é a minha mão que vai praticar a justiça. É um mecanismo da lei de Deus que vai se encontrar inexorável com ele, porque no Evangelho diz que nada na terra se passará sem que tenha sido pago o último centavo. Então, todos se encontrarão com a lei de Deus. Não tem outro caminho. Não adianta a gente querer forçar a natureza de cumprir a lei de Deus ainda agora. Né? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Né? Então, a mensagem aqui é de Francisco Xavier, que não é o nosso Francisco Cândido Xavier, é um espírito que se chamava Francisco Xavier. Né? Então, meus irmãos, vamos. Ainda tem mais uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui qual é mais a última mensagem, de Agostinho, que ele diz o seguinte: o homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que lhe se opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentai mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio, estuda e calcula tudo para com mais segurança matar o seu adversário. Isso é certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si. O duelo remanescente dos tempos da barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé, mais viva na vida futura. Mensagem de Agostinho, em Bordeaux, em 1861. Então, para concluir este capítulo, há uma nota de Kardec que ele diz o seguinte: os duelos se vão tornando cada vez mais raros, e se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Antigamente, o homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas, ofensivas ou defensivas. O cara só saía de casa com a espada, com o punhal, com a pistola, com o bacamarte, né? A abolição de semelhante uso demonstrará o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a que uma simples espada, a cinta, constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que outrora os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto que, noutros tempos, ninguém dava atenção a isso. Então, os duelos deixaram de acontecer em plena luz do dia. Os velhos salões dos filmes de cowboy americano que a gente via que
ganhava quem sacasse primeiro, né? Então, essa tradição, hoje, ganha o duelo quem fala mais rápido, né? Quem agride com a língua mais rápida. Então, hoje, os duelos estão em outros campos, né? O espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie e contindo nos homens o espírito da caridade e da fraternidade, né? Então, meus irmãos, aí a gente conclui esse capítulo, amai os vossos inimigos, né? Conclui esses nossos estudos e, graças a Deus, a gente encerrou mais esse estudo. Então, ficamos por aqui, encerrando o capítulo 12, amai os vossos inimigos, e na próxima semana a gente continua o capítulo, vai dando sequência a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, meus irmãos, fiquemos por aqui. Vamos lá. É capaz de eu não ter passado o texto aqui na gravação.